as notificações. Você já ousou imaginar que os evangelhos do Novo Testamento possam ser, em parte, magníficas obras de imitação literária? Talvez isso soe como blasfêmia para os cristãos, mas não é menos do que um convite ao pensamento livre. E se Jesus, o centro da fé cristã, estivesse de forma engenhosa e calculada entrelaçado às narrativas imortais, como nas obras de Homero, por exemplo? E se a história que você venera com devoção houvesse sido tecida com os fios dourados dos mitos gregos, reescrevendo epopeias antigas sob o verniz da fé? Talvez a realidade, tal qual ela é, seja ainda mais fascinante e ao mesmo tempo incômoda do que qualquer doutrina ousou admitir. O professor Dennis R. MacDonald, um estudioso de coragem singular, propôs algo revolucionário. Os evangelhos, especialmente o de Marcos, não são apenas documentos religiosos, são também e profundamente criações literárias ancoradas na vasta tradição da cultura grega, mais especificamente nos épicos de Homero, como a Ilíada e a Odisseia. Mas antes de saltarmos para conclusões apressadas, é preciso compreender o método por trás dessa afirmação ousada. MacDonald não se apoia em achismos ou conjecturas superficiais. Ele desenvolveu um conjunto rigoroso de critérios, conhecido como mimesis crítica, para avaliar se um texto antigo está de fato imitando outro. Esses critérios analisam desde a disponibilidade do texto imediato até a densa sequência de paralelos, passando por marcas distintas, ganhos interpretativos e o reconhecimento de similaridades por leitores antigos. Trata-se, em suma, de uma investigação metódica e não de uma caça a coincidências. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, no seu canal, no nosso canal de estudos, Verdades Ocultas da Bíblia. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. O nosso conteúdo de hoje, a nossa videoaula de hoje, será baseada na obra do professor, do teólogo, do doutor Dennis R. MacDonald. Ele estará trazendo uma análise dos evangelhos sob a seguinte perspectiva, a perspectiva da mimesis crítica. Mimesis é um termo de origem grega, que significa imitação ou representação. Este é um conceito fundamental na filosofia e na teoria da arte. Este conceito é utilizado para descrever a relação entre a arte e a realidade. O professor Dennis MacDonald, ele irá propor de maneira fenomenal que é exatamente isto que os evangelistas irão se utilizar para produzir os evangelhos. Mimesis. Ele demonstra formalmente em sua obra que os evangelistas se utilizaram de literaturas como os épicos de Homero para construir as narrativas acerca de Jesus. Ele propõe 7 critérios na sua metodologia de análise dos evangelhos através da mimesis
crítica, acessibilidade, analogia, densidade, ordem, traços distintos, interpretabilidade e reconhecimento antigo. Então, vamos mergulhar em mais uma super aula aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Mas antes, eu lhe peço, se inscreva no canal, deixe aquele like no vídeo, comente, compartilhe, isso é importante. Você que gosta do conteúdo do Verdades Ocultas da Bíblia, que reconhece a qualidade das nossas videoaulas. E também torne-se membro do canal a partir de R$ 4,99. E você terá acesso a toda a minha biblioteca pessoal. A partir do nível Ilustre da Ordem, você recebe materiais gratuitos semanais. E no plano Grãos Mestres da Ordem, você tem aulas particulares comigo semanalmente. Cada nível de assinatura tem o seu grupo exclusivo. Se você ainda não me conhece, eu sou Carlos Alexandre Costa, bacharel em teologia e autor desta obra, O Inferno Não Existe, disponível na Booktube, na Amazon e também no Clube de Autores. Tem também os demais e-books que eu produzi aqui no canal. Todos os links estão na descrição deste vídeo. Então vamos lá, vamos a mais uma videoaula. Agora imagine Jesus atravessando o mar em meio a uma tempestade, acalmando as águas com uma simples palavra. Não parece, em sua essência, a imagem de Ulisses enfrentando as iras de Poseidon? Ou ainda, um banquete último, cercado de traição, ecoando os últimos encontros de Ulisses antes da revelação de sua verdadeira identidade. As camadas de significado começam a emergir como arqueólogos retirando pó do passado esquecido. Bom, entre os paralelos mais impressionantes está o famoso episódio da mulher que unge os pés de Jesus. Segundo Marcos, Jesus declara que onde quer que o evangelho fosse pregado, o feito daquela mulher seria lembrado. Uma promessa de fama perpétua. Curiosamente, na Odisseia, é Euricleia, a ama que lavou os pés de Ulisses disfarçado, quem o reconhece através de uma cicatriz, jurando o segredo. E o significado do nome Euricleia, você sabe dizer? Renome espalhado longe. Este é o significado do nome Euricleia. Coincidência ou uma obra de gênio literário disfarçada de história sagrada? O professor MacDonald mostra que não estamos diante de meras influências culturais vagas, mas de verdadeiros projetos literários conscientes. Os evangelistas não eram escribas iletrados copiando tradições orais de maneira desajeitada. Eram autores cultos, treinados nas técnicas de composição grega, conscientes do peso simbólico de suas escolhas. Você lembra que a professora Robin Faith Walsh nos falou a mesma coisa? Ou seja, mais de um especialista já percebeu estas técnicas de escrita aplicadas aos evangelhos. Ainda mais provocador é perceber que Marcos não apenas imita, mas transvalora Homero. Se Heitor permanece morto em sua tumba e Ulisses, embora triunfante, carrega cicatrizes de suas jornadas, o Jesus de Marcos é a superação. É aquele que vence a própria morte, deixando o túmulo vazio. Porém, como toda revolução de pensamento,
pensamento. A tese proposta pelo professor MacDonald enfrenta a resistência. Obviamente, alguns da academia, aqueles mais tradicionais, a guilda, como ele mesmo chama, ergue muralhas metodológicas para preservar suas certezas. É mais fácil descartar o novo como heresia acadêmica ou uma tese espúria do que reescrever os manuais que moldaram gerações no Ocidente. A história nos ensina, porém, que toda nova ciência é, a princípio, um incômodo, assim como Galileu foi ridicularizado ou Darwin atacado. Também as ideias do professor MacDonald encontram hoje o silêncio e o desprezo por parte de alguns acadêmicos. Mas a verdade tem um hábito curioso. Ela ressurge silenciosa através das gerações. O professor MacDonald escreve livros. Sua exegese, sua hermenêutica e a sua capacidade de análise literária está registrada na história. Talvez não agora, talvez nem mesmo com a sua voz, talvez nem ainda com esta aula aqui no YouTube, mas a semente, ela está sendo plantada e com certeza as futuras gerações entenderão com mais clareza como estes textos que nós chamamos de evangelhos foram formados. E assim, da próxima vez que você que assiste o Verdades Ocultas da Bíblia abrir um evangelho e ler sobre Jesus, este herói humilde, quando você ler sobre ele acalmando a tempestade, quando você ler acerca da sua traição, quando você vê esta mulher que lavou os seus pés como um gesto profético que ecoaria por gerações, você perguntará a si mesmo da próxima vez: será que este evangelista está narrando uma história, um fato histórico, ou ele está tecendo uma narrativa teológica com fios antigos de um épico, e agora ele está fazendo um épico de redenção? No final das contas, talvez entender essa possibilidade não diminua a grandeza dos evangelhos, mas faça com que você reflita sobre como para alguns era importante que o personagem Jesus fosse grandioso, pois o verdadeiro milagre não está apenas nas histórias que contamos, mas no gênio com que conseguimos contá-las. Os verdadeiros milagres, eles acontecem quando conseguimos mover multidões durante milênios para um propósito, para um projeto, para algo que transcende a própria história como a conhecemos. E aí, meus amigos, gostaram da videoaula? Gostaram do conteúdo? Eu tenho certeza que sim! E eu só tenho a agradecê-los por todo o carinho e todo o apoio que você tem dado ao Verdades Ocultas da Bíblia. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo aqui no canal. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, meu amigo ateu, meu amigo agnóstico, calma. Está tudo certo. Se você não crê, não acredita em um Deus, para mim não muda nada. Desejo sinceramente, do fundo do meu coração, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat